Meus irmãos, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda uma noite de paz e de aprendizado mútuo e, sobretudo, que nos abençoe hoje e sempre sem fim. Meus amados irmãos, na igreja primitiva havia muitos defeitos entre os irmãos, entre os primeiros cristãos. E dentre eles, a impiedade, a ingratidão, a arrogância, a presunção, a ponto de o apóstolo Paulo endereçar uma carta a Timóteo, advertindo a igreja acerca desses defeitos que minavam a igreja cristã primitiva. Ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Por conta disso tudo, o padre Antônio Vieira, um dos maiores pregadores, um dos maiores expositores cristãos, ele redigiu o Sermão do Mandato em 1643. Utilizou-se, para tanto, de uma linguagem figurada, no qual, devido não encontrar à época uma palavra mais apropriada, embora fosse ele, além de padre, um grande filólogo, e ele se utilizou de uma das figuras de linguagem para comparar o amor de Deus ao amor dos homens. E mais do que isso, ele disse que se o amor fosse uma enfermidade, nessa hipótese, existiriam 3 remédios que hoje chamaríamos possivelmente de antídotos. E ele os chamou de remédio e também de contrários. O padre Antônio Vieira disse que são 5 remédios que são capazes, por si sós, de destruir, de acabar com o amor. Mas esse não é propriamente o fim, acabar com uma enfermidade. Porque o amor, sabemos que ele é sempiterno, ou seja, não teve início, tampouco terá fim. Porque Deus, segundo o apóstolo João, é o amor. Logo, Deus, que é o Criador e incriado, não tem início nem fim. É o alfa e o ômega. E ele diz que os remédios, ou contrários, capazes de acabar com essa enfermidade, que não é propriamente o amor, ele se utiliza de uma figura de linguagem para dizer que se o amor fosse uma enfermidade, 3 remédios seriam capazes de debelar essa enfermidade. Primeiro, o tempo, a ausência, a ingratidão e o melhorar do objeto. Contudo, nesta noite, iremos nos ater apenas ao terceiro remédio, que é a ingratidão. Assim como os remédios, dizia o padre Antônio Vieira em seu sermão, assim como os remédios mais eficazes são ordinariamente os mais violentos, assim a ingratidão é o remédio mais sensitivo do amor.
e, juntamente, o mais efetivo. Em outro trecho, ele afirma: a ingratidão é sempre um delito. E, por fim, arremata: se ponderarmos os efeitos de cada um destes contrários ou remédios, acharemos que a ingratidão é o mais forte. Que dos 5 elementos, a ingratidão é o mais forte e é capaz de eliminar essa enfermidade. Por quê? Porque dói. A ingratidão em uma relação interpessoal dói muito. Se nós não temos nenhuma relação de amizade com alguém, evidentemente que não haverá nenhum sentimento. Por quê? Porque quem eu não conheço, se agir com ingratidão comigo, ainda assim, eu não vai me atormentar, não vai me machucar, não vai me magoar tanto quanto alguém que me é próximo. Quanto mais próxima a pessoa, mais a dor torna-se maior pela ingratidão. Por isso que o espírito venerando, a entidade veneranda, Joana de Ângeles, através do mediunato de Divaldo Pereira Franco, ela nos adverte, e suas palavras, até hoje, são de validade contemporânea. Ela diz o seguinte: assim, não te permitas afligir, nem perturbar pelas acusações do teu amigo, que está enfermo e não sabe, porque a ingratidão, a impiedade e a indiferença são psicopatologias muito graves no organismo social e humano da Terra dos nossos dias. E foi através do irmão Divaldo Franco, especificamente no livro Momentos de Felicidade, é que a veneranda irmã Joana de Ângeles nos advertiu sobre o aspecto da ingratidão. E ela nos diz que é uma psicopatologia. Ora, se é uma psicopatologia, nós sabemos que se trata de uma enfermidade mental. Por isso que a ingratidão, a meu modesto ver, trata-se de uma enfermidade mental. As pessoas ingratas não têm memória. As pessoas ingratas, elas nunca reconhecem o trabalho do seu benfeitor. Não nos preocupemos com tudo, porque todos nós estamos sujeitos a praticar a ingratidão. Homens mais espirituosos do que todos nós aqui presentes, dentre eles Judas e Pedro, não foram gratos a Jesus. Judas, como já sabemos, o traiu. Pedro, por 3 vezes, o negou. Era também uma forma de ingratidão. João, por sua vez, o apóstolo, discípulo amado, estava lá no Gólgota, ao lado de Jesus. Nunca o abandonou. Nunca abnegou da sua fé. Era um homem grato a Jesus. Não devemos, meus irmãos, quando praticamos a caridade material ou moral, não esperemos nenhuma recompensa. Se assim agirmos,
nossa recompensa será aqui mesmo na terra. E se não buscarmos nada em troca, com absoluta certeza, Deus, o Senhor dos mundos, haverá de nos galardoar, de dar uma recompensa condizente, correspondente ao nosso esforço. Agora, devemos esperar sempre reciprocidade, que é completamente diferente, diametralmente diferente da recompensa. Se eu trato alguém com educação, eu espero que essa educação seja mútua, ou seja, que haja reciprocidade, que seja recíproca. Se eu sou uma pessoa leal, um amigo leal, nas minhas relações interpessoais, eu espero que o meu amigo seja de igual modo leal. Isso é uma espécie de gratidão. Todas as pessoas gratas são leais. Por isso, meus irmãos, não esperemos, ao praticar a caridade, qualquer recompensa. E se porventura aquele que foi alvo do nosso ato caritativo, da nossa caridade, se porventura amanhã não reconhecer a grandeza do ato, não nos preocupemos. O importante não é que ele reconheça. O importante é que Deus, que tudo vê, esteja a nos observar os nossos atos, porque Ele é capaz de perscrutar o nosso íntimo e Ele sabe qual a nossa intenção. E essa intenção despojada de qualquer sentimento, de qualquer reconhecimento público, é essa que nos faz e nos torna homens do bem. A gratidão não pode, em hipótese alguma, seja em uma relação interpessoal e, sobretudo, no seio familiar. Ela não pode ser divorciada do amor de Deus. Temos sempre de agir com gratidão para com as pessoas, inclusive aqueles que já nos foram ingratos em tempo pretérito. Eu me recordo que o escritor Américo Chagas, ele conta-nos que no início do século XX, possivelmente nos anos 10 ou 20, havia um povoado chamado Campestre, hoje Ceabra, e lá havia um chefe político, Manuel Fabrício de Oliveira, e ele travou uma luta ferrenha com outro chefe político de Lençóis, Horácio de Matos. E Manuel Fabrício perdeu essa luta. E, em razão disso, ele foi banido, exilado de Campestre para Itaberaba, onde morreu no povoado de Itaíba em 1939. Só que nessa época existia um senhor chamado Antônio da Benta. E ele soube da intenção de Manuel Fabrício de perseguir uma tia de Horácio de Matos e Brotas de Macaúba, chamada de Casimira. E ele certamente a conhecia. Mandou um mensageiro, que à época se chamava Positivo, que fosse até ela e a avisasse
das intenções de Manuel Fabrício e se colocou à sua disposição para garantir a sua integridade, da sua família e preservar a sua propriedade rural. Passaram-se os anos, houve uma luta também ferrenha entre Coronel Militão de Barra do Mendes com o Coronel Horácio de Matos. Foram, à época, 5 meses e um dia, até a completa rendição do Coronel Militão. Quando Horácio de Matos venceu, a partir daí, ele intentou perseguir todos aqueles que apoiaram o Coronel Militão. Dentre eles figurava Antônio da Benta. Tia Casimira, no caso, tia de Horácio de Matos, soube que Horácio de Matos pretendia invadir a propriedade de Antônio da Benta. Ela subiu, montou em uma égua, é o que diz Américo Chagas, em pelo, ou seja, sem sela, e se deslocou de Brotas de Macaúbas para a Seabra campestre. E ao chegar à propriedade rural, a tia Casimira disse, melhor dizendo, para Antônio da Benta: eu estou aqui agora para garantir a sua integridade, da sua família, preservar o seu patrimônio, a sua propriedade rural. Meus irmãos, isso tem nome e sobrenome. Isso chama-se gratidão qualificada. Nos dias de hoje, talvez não fôssemos capazes de tão ato, tão nobre, de uma elegância de caráter, e ela não permitiu, pela sua autoridade moral, que Horácio de Matos fizesse nenhum mal a Antônio da Benta, nem tampouco aos seus familiares. Isso chama-se, como disse há pouco, gratidão. É uma das maiores virtudes. E se o padre Antônio Vieira dizia que, sendo o amor uma enfermidade, ele não quer dizer, contudo, que seja, ele apenas utilizou-se de uma linguagem figurada para afirmar que, se fosse uma enfermidade, o que acabaria com esse sentimento seria a ingratidão. E dentre os 5 remédios, o mais potente, o mais forte, o mais eficaz é a ingratidão. O amor, vamos esmiuçar, trazendo esse amor para as relações humanas, o amor eros, o amor filo. O que acaba não é tanto o tempo, e o tempo é tão potente que corrói até os mármores do cemitério. Não é a ausência, é sobretudo a ingratidão. A ingratidão é terrível, machuca, dói. Por isso que Chico, repito, afirmou que os ingratos não têm memória. Há uma outra espécie de ingratidão e que ela se restringe à família, ao convívio familiar. Em o Evangelho, segundo o Espiritismo, o espírito de Santo Agostinho, em 1862, ele afirmou que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso.
Disse mais ainda. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte, assim segundo a boa ou má resolução que prevalecer. Ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É muito comum que pessoas venham reencarnar em determinada família, porque a vida ela é única, mas a existência são múltiplas. Então, pessoas que em passado remoto tiveram entre si alguma rixa, algum ressentimento, quando se encontra na erraticidade, já despojada, evidentemente, das vestes carnais, de todas as limitações intelectuais, das limitações acerca do seu passado, da sua memória, das suas reminiscências, ele um dia descobre que A, B ou C foi o seu carrasco, foi o seu algoz. Então, após muitos estudos, ele na condição de algoz ou de vítima, se dispõe a voltar, a reencarnar naquele mesmo ambiente, visando com isso a conciliação entre si, visando com isso evitar aquele ciclo pernicioso de perseguido e perseguidor. Daí porque muitas das vezes existem filhos que odeiam os pais. Existem pais que odeiam os filhos, sem contudo entender a razão, o motivo para tanto. Conta-nos Divaldo Pereira Franco que uma das suas irmãs tinha um ódio profundo do seu pai. E ele a avisou que o papai estava prestes a desencarnar. E disse mais: minha irmã, reconcilia-te enquanto estás a caminho. E ela se aproximou com muito esforço, com muita resolução. Foi até o seu pai e o abraçou. E ele disse: minha filha, eu sempre percebi, ele já ancião, que você não me ama. É verdade, meu pai. Eu não lhe amo e não sei por que eu não lhe amo. E o Espiritismo traz luz a essa antipatia, a essa divergência velada, a essa rixa velada que existia entre pai e filha. Mas, com a resolução, conforme disse o Santo Agostinho, é capaz de que, com uma vontade inquebrantável, é possível que nos reconciliemos com os nossos inimigos desta ou de remotas encarnações. E disse mais ainda: as mães, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Nós, pais, que somos depositários dos nossos filhos, ele vai nos cobrar. Ainda que o filho não nos ame, que os amemos. Divaldo Franco diz que não é importante ser amado. Importante é amar. Ainda que o filho nos odeie, que o amemos a si mesmo. Porque Deus irá cobrar de todos nós, na condição de pai ou de mãe, o zelo, o cuidado paterno ou materno, a evitar que aquele ser, mais uma vez, contraia débitos perante o banco da providência divina. Então, meus irmãos, se entre nós
houver no ambiente doméstico, no ambiente familiar, rixas, ressentimentos, que ainda assim tenhamos a resolução, como nos diz Santo Agostinho, de perdoar, de nos esforçar para ensinar os caminhos retos, as veredas da justiça aos nossos filhos. Até porque Deus, segundo o próprio Santo Agostinho, não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Ora, se na erraticidade da pátria espiritual nós, de comum acordo, nos dispusemos a nos reencontrar no seio familiar, essa prova não é expiação, é prova. Ela está correspondente às nossas forças. Só depende da nossa vontade, diz Santo Agostinho em o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não há qualquer desculpa que a prova é muito grande, muito difícil, que o jugo, o fardo são insuportáveis, porque só depende da nossa vontade. Haja vista que Deus não vai nos conceder uma prova superior às nossas forças. Em nosso trabalho, meus irmãos, com os idosos, ousamos lhes dizer que 99% dos idosos acolhidos em abrigos, eles têm filhos, filhas, esposas, irmãos, primos, que lá os coloca e o pior de tudo, os esquecem. São raríssimos os filhos que lá comparecem para visitar os seus pais, esquecendo, contudo, que toda ação corresponde a uma reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se eu faço a semeadura de banana, por exemplo, forçosamente eu vou colher banana. Daí, porque temos a responsabilidade perante os nossos pais. Nós somos também construtores, artífices do nosso próprio destino. Se hoje fazemos com nossos pais, amanhã, pela lei da ação e reação, certamente poderemos ser vítimas do abandono e da rejeição. Por mais, meus irmãos, que uma cuidadora de idosos, por mais que ela tenha atenção, carinho, o carinho dela, a atenção dela, não supre o carinho, o amor de um filho e de uma filha. Até porque, a nosso modesto entender, o coração é compartimentado. Tem um espaço específico para cada pessoa, para os filhos, para a esposa, para o esposo, e nenhum substitui ao outro. Ainda que procuremos sublimar esse amor, sempre existirá um espaço que só o papai, só a mamãe, só o filho são capazes de preenchê-los. Há uma conclusão que não existe verdade absoluta. Mas como sabemos que toda regra comporta exceção, eu ouso lhes dizer que todo aquele que não for um bom filho, não for uma boa filha, jamais, em termos absolutos, jamais será um bom esposo, um bom pai. Se alguém de nós um dia nos depararmos com alguém
que trata mal seus pais, principalmente as moças ainda, os rapazes, não queiram. Porque é patente, é visível que aquela pessoa, agindo por egoísmo, que é realmente o que conduz à ingratidão, jamais será um bom esposo, uma boa esposa, nem tampouco um bom pai ou boa mãe. Por isso, meus irmãos, eu tenho para lhes contar uma história comovente. Um engenheiro civil, o irmão que hoje já se encontra na erraticidade desde 1939. Ele nasceu em 1855, da escrava Domingas e do padre Manuel Fernandes Sampaio. Nós sabemos que ninguém está acima do bem nem do mal. E como ninguém é assexuado, só os anjos dizem, somente eles. E o padre manteve uma conjunção carnal com Domingas, sua escrava. Ele, evidentemente, que não podia assumir a paternidade biológica, nem tampouco a registral. E o que fez? No ato do batismo, a criança, o Teodoro, foi alforriado, porque ele nasceu escravo. Ele foi alforriado. E o padre, evidentemente, para evitar escândalo no meio, no seio da igreja à época, ele pediu uma senhora de família, da alta sociedade, em Santo Amaro, aqui da Purificação, Dona Inês Leopoldina, que cuidasse de Teodoro Sampaio. E ela cuidou a partir dos 2 anos, ou seja, os primeiros anos, Teodoro ficou aos cuidados da sua mãe, a escrava Domingas. A partir dos 2 anos, possivelmente pela desnecessidade do aleitamento materno, o padre o colocou sob a guarda de Dona Leopoldina, Inês Leopoldina. Quando ele completou 9 anos, o padre o levou para o Rio de Janeiro. E lá ele frequentou o colégio interno. Meus irmãos, em 1876, Teodoro Sampaio se formou em engenharia. Mas antes da formatura, ele era um homem tão inteligente que ele lecionava matemática, geografia, física. E quando ele se formou, ele foi para São Paulo trabalhar. Em 1877, ele retorna a Santo Amaro para comprar a sua mãe, comprar a alforria da sua mãe, Domingas. E ela, a partir dali, como dizia a época, tornou-se forra, ou seja, uma escrava, ex-escrava, porque estava, a partir daquela data, alforriada. E mais do que isso, ele, mais uma vez, voltou para comprar a liberdade dos seus outros 3 irmãos, o Ezequiel, o Martinho e Matias. Quem poderia então dizer que ele foi um filho ingrato? Se nós ousássemos aqui dizer, até os pardais da Praça do Rosário, as tilápias do açude, a pedra do vaqueiro clamariam. Isso chama-se gratidão qualificada. O amor que ele tenha pelos seus pais não o fez, mesmo sendo engenheiro, os abandonar. E possivelmente os 3 irmãos não eram germanos, ou seja, do mesmo pai e da mesma mãe. Eram irmãos unilaterais. Ainda assim,
um gesto de grandeza, de gratidão, de bondade, ele não permitiu que seus 3 irmãos continuassem sujeitos aos castigos, aos açoites, aos pelourinhos dos senhores de engenho. Isso é gratidão. Todas as pessoas que amam são gratas. Todas as pessoas que têm amor próprio são capazes de amar a outrem. Se eu não tenho um amor próprio, eu não serei capaz de amar a alguém. Logo, eu tenho amor, eu sempre serei grato às pessoas. Porque a ingratidão, não se esqueçam, Santo Agostinho sempre afirmou que decorre do egoísmo. Ele poderia ser egoísta, o irmão Teodoro Sampaio, e não foi. Todos os seus recursos financeiros foram aplicados na compra da liberdade da sua mãe Domingas e dos seus 3 irmãos, Martinho, Ezequiel e Matias. Por isso, meus irmãos, sejamos gratos, não só no seio familiar, não só na relação do amor eros, homem e mulher destinados à procriação, não apenas no amor filho, o amor ao próximo. Sejamos sempre gratos, meus irmãos. Não é à toa, inclusive, que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, também os advertiu: rendei graças. Em tudo rendei graças. Em tudo sejamos gratos. Em tudo. A Deus e a todos aqueles benfeitores que cruzaram os nossos caminhos. Todos aqueles sirineus que cruzaram os nossos caminhos. Sejamos sempre gratos, meus irmãos. Em conclusão, meus irmãos, o 4º mandamento do Decálogo, então, escrito e entregue ao patriarca Moisés, ele se refere expressamente à relação filial, à relação entre pai e filho, filho e o pai. Honrar pai e mãe é a única bênção conferida à alma, que é o espírito encarnado enquanto na terra. É honrar pai e mãe. Não nos esqueçamos, portanto, de a cada dia honrarmos os nossos pais. Nos esforcemos para tanto. Se necessário for, que troquemos as fraldas geriátricas, que estejamos ao lado dos nossos pais. Porque na terceira idade, o fantasma da solidão é terrível. Os idosos, nos abrigos, o que eles mais se ressentem é da solidão. Porque nenhuma palavra, nenhum conforto, nenhum consolo advém de cuidadoras, de visitantes. Por mais que, ao visitá-los, emitamos palavras de conforto, de consolo, sempre haverá uma lacuna, aquele compartimento do coração que é destinado aos filhos e que só eles o preenchem e ninguém poderá substituir. Pensemos nisso, meus irmãos. Quem sou? Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendidos dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim.
Eu sou a luz sob cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementemente te açoitarem os vendavais da sorte, e se já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre-te a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição tenra e sincera, e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus, Emanuel.